Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Clicou, vendeu. O seu classificado digital. A partir de agora no TPM nós vamos bater um papo sobre literatura e ninguém melhor do que Menalton Braff aqui conosco para explicar tudo. Professor, contista e mais do que isso, ele é romancista também. Olá, gente! Começa mais um programa TPM. Eu e Zezé Nage estamos aqui recebendo Menalton Braff. Menalton, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Você que é um grande professor, contista e romancista. Quando é que você se encantou pela literatura? Bom, em primeiro lugar, o prazer muito maior é o meu de estar aqui. Mas eu me lembro que eu aprendi a ler lendo um romance do José de Alencar, com 5 anos de idade. O Guarani tinha o formato de história em quadrinhos, uma coleção, não existe mais, edições maravilhosas. Era formato de quadrinhos, como se fosse... Formato de quadrinhos, bico de pena. Nossa. Naquele tempo ainda. E com 5 anos de idade eu estava começando a aprender a ler sozinho. Eu observava meu pai ensinando a minha irmã e antes dela eu já estava lendo, porque eu tinha muita curiosidade naquelas coisinhas lá que viravam palavras. E aí eu comecei a ler o Guarani e me encantei com aquela história do Guarani. Aquele índio, o Peri, ele salva a Ceci, aquilo tudo lá. Com 5 anos de idade eu não quis mais parar de ler. Olha. Comecei então com o José de Alencar. Começou muito bem. Começou até muito bem. Mas a gente não começou de o José de Alencar da minha tia, que lê toda aquela coleção dele. Mas deixa eu te falar um negócio. Como é que você se propôs, no caso, a começar a escrever? Você começou, por exemplo, com crônica, com poesia, com o quê? Havia na casa do meu pai um livro do Olavo Bilac, que era um livro teórico. Manual de Poética, ou Manual de Versificação, era o título do livro, do Olavo Bilac. Um livro muito antigo, publicado, acho que no início do século XX. E eu gostava muito de folhear aquele livro, ficar vendo assim, alguns poemas como exemplo, as teorias a respeito de metrificação, de rima. Então eu tinha lá meus 7 anos de idade e já estava querendo escrever poesia. Então eu comecei escrevendo poesia. E aí eu fui até a adolescência escrevendo só poesia. Você acha que esse dom, você já nasceu com ele e essa curiosidade te fez aprimorar tudo isso e você nunca não teve esse dom assim, digamos, abafado por circunstâncias do decorrer da vida? Ou sempre as coisas vieram para aflorar o seu dom? Não, é um pouco assim, mas a gente encontra obstáculos, sim. Primeiro, eu não sei até que ponto é válido dizer que uma pessoa já nasce com um dom. Eu acho que isso é uma coisa que desenvolve. Eu poderia ter nascido numa casa em que ninguém lia, por exemplo, né? E aí então eu não saberia se tinha ou não tinha o dom. É muito difícil dizer isso. Agora, eu encontrei um ambiente propício, isso é verdade. Meu pai lia muito, nós tínhamos uma biblioteca em casa e eu me criei no meio de livros. Então... Não deixe de ter tido um exemplo. Ah, sim, claro. Esse gosto é aí que está. Ele aprendeu a ler de observar o pai ensinando a irmã. Sim. A sua irmã, ela desenvolveu o mesmo gosto pela leitura do que você? Não. Aí que tá, entende? Não, leitura, que eu quero dizer? Sim, pode ser assim, leitura. Não, mas nem pela leitura, né? Ela não desenvolveu esse gosto mesmo. Até que ela lê, mas ela assim, ela não se tem encanta, a paixão. Não se encanta. Não se encanta. Porque ele, quando leu o Guarani, se encantou, você detestou. Você entende? Você foi um peso, para ele foi um prazer. É verdade. Né? Depende muito, é muito subjetivo isso mesmo, né? Agora como isso nasce? Não tem explicação. Não tem. Agora deixa eu te perguntar uma coisa.
qual é o seu estilo literário hoje? E eu gostaria também que você me contasse, desde o início, até a tua adolescência, você falou que você foi poeta. Certo. Então escreveu poesias, que normalmente é o natural, vamos dizer assim, de qualquer escritor. E depois, como é que foi esses degraus de poeta, de escritor, de roteirista? Na adolescência, no colégio, o professor recomendava livros para a gente ler. E foi nesta fase que eu conheci a chamada geração de 30 da literatura brasileira. Eu tive de ler Graciliano Ramos, Jorge Amado, a Raquel de Queiroz, o José Lins do Rego, esse povo todo aí. E o Érico Veríssimo, que também é da geração de 30. Veríssimo. Acontece que quando eu comecei a ler os escritores da geração de 30, eu comecei a desconfiar das coisas, mas espera aí. Então quer dizer que em lugar do Tilbury do Machado de Assis eu tenho uma carroça para andar? A carroça eu conheço, o Tilbury eu não conheço. Então eu comecei a sentir a literatura como uma coisa que estava perto de mim. Isso já com os da geração nordestina, geração de 30 do Nordeste. Quando me caiu nas mãos o Érico Veríssimo, eu já tinha... Você se apaixonou? Aí eu me apaixonei, porque aí quando o Érico Veríssimo falava, o Érico Veríssimo é conterrâneo meu, quando ele falava daquelas personagens, eu disse, mas esse aí é meu primo. Olha, e se ele pode falar do meu primo, eu também posso. Aí eu resolvi. Foi quando você... Aí eu disse, bom, se ele falar do meu primo é escritor, por que eu não ser? Eu que escrevi a poesia. Passei para a prosa. É verdade, mas a prosa deve ser bem mais interessante, não é não? Para você, mais gratificante, porque é uma história que você desenvolve em amplitude, no cenário maior. Tem exatamente isso, tem essa diferença. A poesia é o solo. Exatamente. O som delicado, sozinho, sutil. A prosa, sobretudo o romance, não tanto o conto, mas o romance é a orquestra sinfônica. É verdade. Toma conta, né? Isso, aquela profusão sonora, sabe? Então o pensamento ele não precisa estar tão medido, tão contido, que é o caso da poesia, né? Ele tem que ser denso, não pode faltar nem sobrar nada. No romance não, mais liberdade para nadar. Isso é muito bom. É o oceano. É verdade. Bom, o nosso papo tá maravilhoso e acho que você tá gostando também. Mas agora é o momento da nossa patrocinadora Fisioforma. É o momento de falarmos sobre estética de resultados. É claro, vamos falar sobre Fisioforma. Olha, se você quer melhorar o seu corpo, perder medidas, por exemplo, tem ótimos tratamentos corporais e personalizados na Fisioforma. Isso mesmo. Já na primeira sessão, você pode perder de 2 a 4 centímetros. Imagina só, tratamentos para estrias e também uma novidade power na Fisioforma que vale a pena você conferir. Olha só, um super aparelho que trata gordura localizada, celulite e flacidez ao mesmo tempo. Gente, é muita tecnologia aqui bem pertinho de você, vale a pena mesmo. Agora tem tratamentos faciais também. Se você quer ficar com a sua autoestima lá em cima, vale a pena. Como foi o caso dessa cliente que hoje está muito mais feliz, olha só. Eu falo assim para as pessoas, parece mágica. Foi muito legal, foi perdendo peso, foi ótimo. E a autoestima também, lá em cima. Então não perca tempo não, em estética de resultados, seja tratamento corporal ou facial, o seu lugar é na Fisioforma. É só ligar em qualquer uma de nossas unidades e agendar a sua avaliação. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma avaliação e você vai sentir o resultado. Não é só ver, não. Nosso comercial e voltamos já já. Se você, concessionária, ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo e vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br, o seu classificado digital. Equipamentos da mais alta tecnologia, aliados a excelentes profissionais, só poderiam dar nisso. Eu fiquei muito contente com a depilação luz intensa pulsada da Fisioforma, porque eu economizei tempo e dinheiro, porque se você for fazer as contas no longo prazo, você acaba gastando mais até indo no salão todo mês, né? E o resultado foi muito bom, eu tô assim, sempre pronta para tudo.
Reserve também o seu horário na Fisioforma.